Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Bom dia, Van! Bom dia, Rede 316! Bom dia, Pastor Welber! Bom dia, bonita! Bom dia, bonito! Segundou! Bora agitar que a semana tá começando! E eu tô no esquecimento, você reparou, né? Pois é. Cadê o teu convidado? O que deu lá com o teu convidado? Então, eu acho que teve um problema de conexão, porque esse é o lance os desafios de uma rádio web, né, Pastor Welber? Ele tá desde sexta-feira aqui, mandando recado para mim, dizendo... Ai, que coisa linda! No sábado, né? Ele falando aqui, no sábado ele me mandou áudio aqui cedo, dizendo que não era para esquecer de mandar o link e não sei o que e tal. E agora a internet vai e sabota ele, não, né? Não, vai não. A gente tá aqui orando no milho. É, tá certo. Meu querido locutorzinho, Deninho. aguente aí. Eu não queria falar o nome do convidado, pastor, por isso que eu... não, mas eu já tô dando spoiler desde 7 horas da manhã, então não tem... Deninho, aguenta aí que o Luiz... Aliás, Van, ele já entrou aqui e já falou que tá aguardando isso. Ele entrou no ao vivo aqui, mandou recado aqui junto com a mãe, né? A mãe mandou recado, ele lá, eu também quero falar. Depois já pegou, já falou, daqui a pouquinho, né? Vou estar também no programa da Van e tal, já fez a propaganda dele aqui, meu, não tem como. Gente, nossa, Jesus, ai, Deus, é muito legal, né, pastor Welber? A gente saber que não tá falando com a parede. A gente tem pessoas com a gente e curtindo isso. Ai, que coisa boa. É igual o Deco, né, pastor? Aqui, ó, já tá agitando o chat aqui. Deco, né? Eu não recebi a foto do seu café hoje, Deco. Olha aí, ó, rapaz. Tá moscando, Deco. Ele tá dizendo aqui, ó, capixaba e paraense. Ele é um mineiro capixaba e paraense, vê se pode. Na verdade, ele é brasileiro. Brasileiro, é. Olha aí. Ai, pastor Welber. Mas e aí, amiga, como é que foi o fim de semana? Ai, foi maravilhoso. É. Apesar de ter sido distante da minha família, que essa parte foi... Tudo tem um ônus e um bônus, né? Sim. Aí, né, eu precisei ficar um pouquinho distante dos meus filhotes, do meu marido, mas eu estive numa conferência de mulheres na cidade de Campos dos Goytacazes, aqui, região do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio. Igreja Batista, num bairro chamado Jardim Santa Rosa. E foi um congresso de mulheres, pastor Welber. Show de bola. Inclusive, eu acho que você ia gostar de ter estado lá. É. Porque eu acho que é um pouco o seu estilo e o meu. É bate-presbiteriano, sabe como é? Uma igreja Eita! Batista que quase gira no manto aí e tal, por aí, não? Nossa, teve um dia, pastor, que no louvor foi muito legal. Eu falei assim, eu não estou acreditando que eu estou vivendo isso. As adolescentes foram dirigir o louvor. Acho que foi no domingo de manhã. E elas falaram assim, quando nos convidaram, porque eram várias organizações dentro da MCM. Então, tem os Amigos de Missões, tem as Mensageiras do Rei, tem as jovens cristãs em missão. Aí elas foram dirigir o louvor no domingo, aí elas falaram assim, quando convidaram a gente para fazer o louvor, e a gente sabe como a MCM é animada, a MCM da nossa igreja é animada, nós ficamos pensando qual o cântico que nós vamos colocar, então a gente tem que botar um cântico animado, e eu sei que vocês gostam de cânticos de fogo. Quando ela falou cânticos de fogo, eu falei assim, meu Deus, é isso mesmo que eu ouvi, eu não tô acreditando. Pastor! Jacó segurou o anjo, segurou o gente, mas foi uma festa. Olha aí, de verdade, de alegria, de louvor. E pastor Welber, não tem como alegria, liberdade e condução de Deus, não tem como ele não se fazer presente. Foi uma manhã, o pastor até falou assim, foi uma manhã libertadora. Olha aí. A palavra que Deus trouxe a nós foi assim, algo sobrenatural mesmo, num domingo de manhã, sabe? Então, assim, eu voltei, a gente vai lá para servir e volta a ser servida de um jeito tão grande, eu não tenho como mensurar, né? Foram muitos desafios para eu chegar lá.
né? Deu problema na estrada, porque eu fui de ônibus. Aí eu fiquei 3 horas parada no trânsito. Meu Deus. Teve um acidente na BR e eu fiquei 3 horas parada. Você foi na sexta? Fui na sexta de manhã, bem cedo. E a sexta normalmente é pesado mesmo. E eu preguei à noite, preguei no sábado e preguei no domingo, né? Sim. Mas, enfim, depois a gente conversa mais sobre isso, porque hoje o pastor Welber, eu já tinha dito aqui para todo mundo que como que eu fui resistente para trazer essa linha editorial, que é em casa que se aprende, né? Sim. E... Eu li. A internet da Van a internet está congelando, Van, um pouquinho. Não? Não. Veja isso. Eu li aqui o título, Van, por isso até que eu sorri, né? Que eu vi aqui, ó, eu li assim, ó. A casa é o lugar de aprender sobre heresia. Ô, Jesus! Melhor a leitura do irmão, Senhor. Mas sobre heresia, Van, pra você conhecer. Não é para você aprender para praticar, é para aprender para poder repelir, entendeu? Tá bom, então. Amém. Mas não é, gente, é hierarquia, viu? Então. Mas daqui um dia ela vai gravar também sobre heresia, viu? Você fugir de heresia também, em nome de Jesus. Aí ela está dizendo assim, ó. A casa é o lugar de aprender sobre hierarquia. Este é o tema de hoje com minha amiga Van Gomes. Mas, Van, eu ia te falar uma outra coisa. O que era, hein? Esqueci. Depois eu falo. Eu me distraí com esse negócio aqui. A heresia. A heresia. Não, lembrei. Antes, rapidinho. Tem um pastor que você conhece, né? E ele brinca dizendo o seguinte, que a igreja dele aqui em Brasília, a Igreja Batista, ele falou assim para mim, rapaz, minha igreja, ela é mais pentecostal do que muitas pentecostais por aí. Ele brinca muito assim, né? Então, isso é bem bacana, né? Bem tranquilo, é bem legal. Claro, a gente não vai estar agredindo, né, ninguém e tal, né? Mas assim, eu acho que é libertador quando você tem a consciência de que você está na presença de Deus, né? E isso é o mais importante. Bom, gente, 10 horas e 18 minutos. Deixa eu devolver aqui para minha amiga Van Gomes, porque eu tenho certeza que ela tem muita coisa para falar aqui, né? Então hoje a casa é o lugar de aprender sobre hierarquia. Por favor, né? Não é hierarquia, né? Então já a Van Gomes vai estar trazendo-nos o que ela preparou com certeza com muita dedicação. Mais uma vez reforçando, vem para cá você que está na rádio, vem para o YouTube, né? Conheça a Van, coloca a Van bem grande lá na tela da tua TV também, se você puder, né? Peraí. Não precisa botar muito grande não, porque senão eu vou engordar. Olha aí. Tá certo. Mas a Van não tem jeito de engordar, não. Ela é magrinha, então não tem jeito de engordar, não. Deixa teu like, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as novidades aí do canal também, tá bom? E compartilha, gente. Avisa todo mundo que Van Gomes já está aqui ligada também aqui, plugada aí, claro, sempre nos 220 aqui na rede. 10h19. Van, contigo, querida. Deus te abençoe. Me bota bem grandona aqui. Eu acho que foi por isso até que o pastor William, nosso diretor, colocou a Van Gomes na segunda-feira. Para você perder a preguiça. Entrar já chegando, em nome de Jesus. Eita! Bora lá, que hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. Que às vezes que nos dias de hoje, está sendo muito questionado, menosprezado, mas a gente precisa atentar para o que a palavra de Deus nos orienta. Ela é viva, ela é atual e ela é que nos protege, sabe? Ela é que nos protege de vivermos as consequências da falta de conhecimento. E a Bíblia fala que quando a gente não conhece, a gente padece. Ai, como é precioso de manhã você acordar, deixa eu pegar a minha, que ela está aqui embaixo, de manhã cedo você acordar e saber o que precisa saber, sabe? Entender o que precisa entender, ajustar o que precisa fazer, precisa às vezes de ousadia para poder cumprir, né? Lembra o que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso. Não é só para liderar o povo, não, para cumprir tudo quanto no livro da lei está escrito. Tá assim. A Bíblia diz que Deus falou para Josué que para ele cumprir tudo que está escrito aqui, precisa desse pré-requisito, gente.
coragem e ousadia. Seja forte e corajoso. Eu vou ler para você onde é que está escrito aqui, ó. Verso 1, Josué 1, verso 7. Somente seja forte e muito corajoso para obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ensinou. Para obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou com cuidado. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde você andar. Inclusive em casa. Inclusive em casa. Por quê? Porque é em casa que a gente exerce muito dessa função. Muito. Peço a você que já vai pegando sua Bíblia, vai pegando sua caneta, seu caderninho. Vou só mandar um recado aqui para o Luiz. Bora lá. Primeiro eu quero começar falando com você sobre o significado da palavra hierarquia. Porque é em casa que a gente aprende sobre hierarquia. Esse é o nosso tema. Ok? Peraí. Então, a gente precisa focar nisso, entender o que seria, por exemplo, a hierarquia. Às vezes a gente não exerce uma função com propriedade, como deveria exercer, simplesmente porque a gente não sabe o que significa aquilo que a gente tem que fazer. Às vezes a gente está usando aquela funcionalidade de maneira adaptativa, porque, na verdade, a gente não sabe o que tem que fazer. Exatamente. Né? Eu fico pensando aqui, não querendo justificar o erro de ninguém, mas quando a mulher, lá no Gênesis, foi ludibriada por Satanás e foi iludida, confundida e foi induzida ao erro, talvez ela tenha feito isso. Por quê? Porque ela não tinha entendido o que ela tinha que fazer. Ela só ouviu, mas não entendeu o que ela tinha que fazer. Eu não estou dizendo que foi isso. Eu estou pensando. Porque muitas das vezes a gente faz de maneira impensada ou distorcida simplesmente porque a gente não entendeu o real sentido daquilo que a gente tinha que fazer. Então, quando a gente, por exemplo, ouve a palavra hierarquia, a gente e não é só a palavra hierarquia, muitas outras coisas. Vou dizer uma outra palavra, empoderamento. É uma palavra comum que todo mundo fala, que todo mundo ouve e que todo mundo usa. A gente acaba usando a palavra simplesmente porque todo mundo está usando, mas a gente não sabe realmente o que é. Então, hoje eu quero começar com você te dando uma profundidade para que você exerça isso de maneira assertiva dentro da perspectiva da visão de Deus para a gente, tá bom? Então, veja só, eu trouxe para você o significado, a etimologia da palavra hierarquia, e eu queria muito que você anotasse, porque é muito importante. Antes de dizer o significado, eu quero te dizer uma coisa, eu quero que você escreva com letras grandes, se você tiver com uma caneta de cor só. Mas se você tiver outras canetas, tiver marca-texto, você escreve e grifa. Tudo começa em Deus. Ele é o alfa. Tudo termina em Deus. Ele é o ômega. Tudo, inclusive os significados, as orientações, o sentido, tudo começa em Deus. A palavra hierarquia tem origem grega e significa poder sagrado ou comando sagrado. Olha que coisa
interessante. Se é sagrado, a gente já pensa na divindade, a gente já pensa em Deus. Então, a palavra hierarquia, ela começa nesse pensamento de que começou em Deus. É algo que veio de Deus, veio de cima. Continuando a entender o significado da palavra hierarquia, ela é derivada da junção de dois termos. Hieros, que significa sagrado, e arquem, que significa comando, liderança. Ou seja, uma liderança entregue pelo sagrado, pelo divino. É uma liderança divina. E isso é um contexto que a gente vê na Bíblia por muitos e muitos episódios, né? Os sacerdotes, os reis, enfim, a liderança era sempre muito difundida, né? Que ela veio de algo divino. No contexto religioso, a palavra originalmente, quase bolei, ela se referia a uma organização eclesiástica, uma liderança, uma estrutura dentro do ambiente religioso, né? Como uma estrutura de poder vindo de Deus para o conjunto social. Até aí vocês entenderam? Então, a palavra grega, hierarquia, significa poder sagrado, comando. Vamos usar melhor a palavra comando, que eu acho no que a gente tem para trazer aqui, ela se encaixa melhor. Comando sagrado. Ok? Tá. Então, vamos ver o sentido, o que acontece, porque a palavra hierarquia não é só usada dentro do ambiente eclesiástico hoje, né? A sua origem teve, né, numa estrutura religiosa, se referindo à ordem e à subordinação dentro de um poder, de uma estrutura eclesiástica, dentro da igreja, onde o hierarca, né, o líder, era um líder sagrado, separado por Deus, enviado por Deus, e ocupava o topo dessa estrutura. Então, vinha Deus e depois o restante. Então, Deus levanta uma pessoa que seria o sacerdote, depois vinham os levitas, aí depois aqui na estrutura da igreja, Deus levanta o pastor, e aí vem todo um colegiado que vem suprindo esse comando, essa condução, né? Então, a gente entende que tem uma organização. Aí eu quero dar um pulo com você lá em 1 Coríntios, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 14. E olha que interessante. Nesse texto, Paulo está falando sobre como funciona, como deveria funcionar a organização dentro de um contexto de culto, dentro do contexto de igreja, né? E ele vai falando assim, ó, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, verso 15. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre ser induzidos a dizer amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que estão dizendo? E ele vai dizendo sobre os comportamentos, sobre toda a organização que acontece dentro da igreja. Aí ele vai falando, por meio de homens, outras línguas, e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, e ele vai falando tudo que vai acontecendo. Lá no finalzinho, ele fala no verso 33 algo que eu acho que resume todo o porquê dessa organização dentro de um culto, dentro de uma liturgia, dentro da igreja. Pois Deus, verso 33, 14 e 33, 1 Coríntios 14 e 33, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Deus não é um Deus de desordem, ou seja, ele é um Deus de ordem. Porque a ordem leva à paz. E aí eu vou trazer agora para um outro âmbito. Vai acompanhando comigo. Eu sei que às vezes eu vou dando muitas voltas, mas tudo está interligado. Presta atenção. Muitas vezes
nós no campo terapêutico, por exemplo, no ambiente terapêutico, a gente observa que a confusão mental, a confusão de pensamento, ela acaba sendo identificada devido à confusão, presta atenção, à confusão do ambiente. Um ambiente confuso demonstra a presença de um ambiente, de uma mentalidade confusa, de um emocional bagunçado, confuso. Então, quando a gente põe a nossa mentalidade, a nossa mente em ordem, automaticamente o ambiente onde a gente se encontra, ele se coloca organizado. Isso já foi assunto, inclusive, de temas aqui no Virtuosas Modo On. Você pode procurar tanto no site quanto nas plataformas de podcast, como também aqui no YouTube. Você vai encontrar. Depois a gente pede para o pessoal da mídia colocar lá no Stories para você se lembrar. A ordem, ela é o indicativo, ela tem como consequência a paz. E agora, entrando nesse contexto de estrutura organizacional, veja, a palavra ordem entra de novo. Quando a gente pensa em hierarquia, a gente precisa entender que é uma estrutura idealizada por Deus que coloca em ordem para que todo o movimento do ambiente familiar, por exemplo, ou do ambiente eclesiástico, ou do ambiente empresarial, funcione em paz. E isso não vem dos homens, porque muitas vezes algumas coisas acontecem, principalmente no ambiente social, né? E a gente acha que veio do mundo. Lembrando, tudo começa em Deus e terminará em Deus. É para Ele, é por Ele e para Ele. Então, hoje você já aprendeu que hierarquia vem daquele pensamento, um comando sagrado. Ok. Então, qual é o objetivo? O objetivo aqui hoje, meu, é mostrar a importância da hierarquia dentro da sua casa, segundo os princípios bíblicos. Eu quero te ajudar a encontrar nas Escrituras a revelação que a família é a primeira escola onde nós precisamos entender sobre respeito, autoridade e ordem. Então, pega a caneta, pega o papel. Eu sei que o tempo está apertadinho, mas em nome de Jesus, eu vou conseguir transmitir para você tudo que você precisa aprender hoje. Sabe por quê? Porque Deus tem urgência de que você use isso na sua casa ainda hoje e ao longo dessa semana. Por isso que ele está trazendo esse assunto para você aqui. Eu creio nisso, tá? E isso não é só para você, não, para mim também. Bora lá. Primeiro ponto que eu quero compartilhar e meditar com você, e você não precisa concordar comigo, estamos aqui para debater, então você vai comentando aqui no chat, mais para frente, a gente vai conversando um pouquinho mais, a gente vai andando e vamos compartilhando, vamos trocando informações, trocando ideias, ok? E depois eu paro aqui e vou dando uma olhadinha aqui no que vocês vão falando. Primeiro ponto, Deus é um Deus de ordem, foi o que a gente acabou de ler lá em 1 Coríntios 14, 33. O padrão celestial é o nosso modelo de lar. A gente tem por objetivo fazer com que o reino, a nossa casa, seja um consulado do reino, uma extensão do reino. E aí eu tenho um ponto interessante para te dizer. Tem algumas características que são marcantes dessa eficácia, dessa realidade de ter a sua casa como um consulado do reino. E às vezes você acha até que a limpeza da casa, a organização da casa, o silêncio da casa. Pode ser que a limpeza da casa é fundamental, é importante, mas não é tudo. A ordem da casa é fundamental, importante, mas não é tudo. O que faz uma casa ser realmente a réplica do reino, do padrão celestial que Deus espera de mim, de você,
e isso não é exclusivo das mulheres que são as gestoras da casa, mas de todo um contexto de pessoas ali dentro, é que presta atenção no que eu vou dizer. Céu é a presença permanente de Deus. Inferno é a ausência permanente de Deus. Então, se você tem por objetivo ter na sua casa o padrão celestial, você precisa focar, está determinado a trazer a permanência de Deus em todos os momentos na sua casa. E eu posso te dizer uma coisa? Não dá para a gente esconder a presença de Deus. Ela não fica limitada nas quatro paredes. A presença de Deus é tão grande. Veja, Deus é o sol da justiça. Dá para você esconder o sol? Não dá. Então, quando a presença de Deus é permanente na sua casa, os vizinhos percebem. Mas a ausência de Deus também é perceptível, meu irmão. A ausência de Deus também é perceptível. O que os seus vizinhos têm percebido? Eles têm percebido a presença de Deus? Eles têm percebido a luz de Deus? Eles têm percebido a voz de Deus? Ou ele tem percebido a ausência de Deus? Ele tem percebido a manifestação, às vezes, de um temperamento distorcido, de um egocentrismo muito grande, de uma falta de domínio próprio. Porque isso são características da ausência da presença de Deus. Da ausência de Deus, né? A ausência da presença, da ausência de Deus. Então, quando a gente começa a focar em trazer a presença de Deus, o padrão celestial começa a ser enrustido ali dentro. Tem um outro texto que Paulo também nos orienta e traz essa clareza. Abre aí a sua Bíblia em Efésios 3. Olha o que diz o verso 14 e 15. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. O qual recebe o nome a toda a família nos céus e na terra. Antes de falar sobre hierarquia humana, é essencial a gente reconhecer que Deus mesmo estabeleceu a ordem como parte do seu caráter. Deus é um Deus de ordem. Toda a criação segue esses princípios organizados. O lar, sendo uma extensão do plano divino, também precisa refletir esse modelo. A família deve funcionar de forma harmônica, de modo que cada membro ocupe o seu papel. E aí, agora eu quero ir para você como segundo ponto. E agora eu acho que vai começar uma questão um tanto polêmica. Respira aí. Ponto 2. O homem como líder e responsável espiritual do lar. Efésios 5:23 diz, pois o marido, e eu já refrisei isso aqui muitas vezes, se você é ouvinte assíduo virtuoso do ano, já entendeu isso. O homem, o marido, não é o cabeça da casa. Olha o que diz Efésios 5:23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, ou seja, a mulher é o corpo do homem, do qual ele é o Salvador. Então, Deus aí já começa a organizar a hierarquia familiar. E diz para o marido o seguinte, você é o cabeça dela. Mas não é o cabeça dela só para dizer o que ela tem, para onde ela tem que ir e o que ela tem que fazer. Mas, inclusive, para defendê-la. Para protegê-la. Para salvá-la. Para perdoá-la. Como Cristo fez com a igreja. Então, às vezes, a gente encontra estruturas conjugais distorcidas
porque o marido está entendendo superficialmente a sua função dentro do casamento. Veja, em Gênesis 2, verso 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, além de proteger a mulher, de ser o salvador da mulher, da sua mulher, ele tem uma outra função, de liderar e guardar o jardim, a sua família. Vou tentar explicar de maneira mais lúdica. A liderança masculina no lar não é de domínio, não é um autoritarismo, mas é de serviço e de responsabilidade. O homem, o marido, é colocado no topo dessa estrutura familiar, não para mandar e desmandar, mas para servir na sua totalidade e receber o resultado, a consequência dos resultados dessa estrutura. Você está entendendo como é diferente? Assim como Cristo lidera a igreja com amor e sacrifício, o homem, o marido, é chamado a se colocar num posto nessa hierarquia, num comando sagrado, para liderar a sua família com humildade, proteção, provisão e, principalmente, direção espiritual. Sabe por quê? Porque a responsabilidade do resultado está na mão dele. Então, eu quero dar um recado para você que é rapaz, é homem e ainda não se casou, não estruturou, não construiu uma família. Ore. Peça a Deus para que Deus te dê sabedoria para construir a sua família, estruturar a sua família. Que Deus te dê uma mulher, que Deus te dê filhos, que você consiga lidar com eles. Porque Deus pode. E Ele vai te dar dicas de como escolher esse grupo de pessoas. Escolher não os filhos, né? Mas, enfim, a esposa que vai fazer com que isso se multiplique. Então, vamos lá. É do homem, é dele a primeira responsabilidade diante de Deus da saúde espiritual da família. E também de todo um contexto que isso leva. Por isso que a Bíblia mesmo diz que o homem é o sacerdote da casa. Mas tá, falamos do homem, vamos descendo essa estrutura. Então, a gente encontra a mulher. E veja, a mulher não está tão aquém, não. Bonitas, achou que o peso estava com eles. Bora entender essa hierarquia dada por Deus. A mulher, ela é a auxiliadora ideal e a cooperadora na missão familiar. Gênesis 2, verso 18, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem comande sozinho. Não é bom que o homem leve essa responsabilidade sozinho. Vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja adequada. O que é uma mulher adequada, uma auxiliar adequada? Que ela complemente. Ela não supre tudo. Ela não, como eu posso dizer, se sobrepõe, mas ela complementa. Ela também não está aquém, ela complementa. É como se Deus quisesse fazer assim, ó, os dois juntos são completos. Um sozinho não é completo, outra sozinha não é completa, mas eles dois juntos são completos. E é tão completo, é tão seguro, é tão, como eu esqueci a palavra, estabilizador essa junção, que em Provérbios 31, que é o nosso queridinho aqui do Virtuosos de Modo On, no verso, se eu não me engano, no verso 10, ele diz assim, olha, mulher virtuosa, uma mulher que tem as suas virtudes dadas por Deus, as suas habilidades dadas por Deus, em modo on, quem a achar vai ser feliz. E aí ele complementa, olha, o seu marido confia nela. Ele tem segurança nela, ele tem estabilidade nela.
Mas sabe onde está rolando o problema nos dias de hoje, meus irmãos? É porque a sociedade tem colocado para nós que as mulheres estão querendo dominar o espaço dos homens. E os homens estão intimidados ou então estão armados diante da pessoa da mulher. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, bonito e bonita de Jesus, abra os olhos. O inimigo quer separar o homem da mulher. O inimigo quer anular a estrutura chamada família. E a família começa na junção do homem e da mulher, para que um olhe para o outro, não querendo um vencer o outro, não querendo dominar o outro, mas que ele olhe para ela e fale assim: finalmente, o osso que faltava em mim, o osso do meu osso, a carne da minha carne, aquela que estava faltando em mim, e a mulher olhe para ele e não pense: ele está querendo me diminuir, ele está querendo me dominar, ele está querendo me aprisionar. Finalmente, alguém que me proteja, aquele que vai me salvar, porque eu sou menor que ele, eu sou mais frágil que ele. Às vezes a gente dá muito ouvidos ao que a sociedade está dizendo, aos pensamentos desse século. E Paulo, inspirado por Deus, diz: não se conforme, não faça como essas pessoas desse século, mas mude a sua mentalidade, e você só vai mudar a sua forma de pensar quando você mudar a sua fonte de informações. E a fonte a sua principal fonte de informação tem que ser a Bíblia. Esse final de semana eu estava lá em Campos, como eu falei, e teve uma hora que eu estava numa reunião, aí saí de um encontro e fui para outro, e teve uma pausa, e eu fui ler o texto bíblico e eu deixei uma dica lá de como você poderia ler e meditar e absorver. Depois passa lá, vangomes.oficial, e tá nos stories, eu acho que não saiu ainda. Se saiu, depois eu vou botar nos destaques, como você pode ler a Bíblia de maneira mais profunda e fixar melhor, não só a Bíblia, mas ler outros textos. Às vezes a gente está superficial demais. E a gente não consegue mentalizar aquilo que a gente está ouvindo, e a gente começa a ser levado por aquilo que a gente ouve. A Bíblia fala com a gente hoje. Comece a ouvir as Escrituras. E eu não estou falando de pregação, porque, infelizmente, as profecias têm se cumprido e muitas pregações têm sido levantadas por falsos mestres. A gente precisa de muita dependência do Espírito Santo de Deus para a gente não ser levado por falsos mestres, porque nós já estamos chegando nos finais dos tempos e, sim, tem muito no meio de nós, falsos mestres, e a gente precisa ter discernimento. Então, não é qualquer pregação aí que você ouve na rede social, que você ouve por aí, nos encontros de vários que você vai, que você tem que atentar, mas você precisa ouvir aquilo que é verdadeiro, que é imutável e que é vivo. A Bíblia. É a Bíblia que você precisa ouvir. Ah, mas como é que eu vou ouvir a Bíblia? Bota um audiobook aí da Bíblia. Leia ouvindo a sua Bíblia. Peça para o seu marido ler em voz alta. Leia para os seus filhos em voz alta. Deixe com que as pessoas ouçam a palavra. Eu acho que a gente tem ouvido pouco a voz de Deus, porque a gente está lendo a Bíblia só para a gente, sabe? Lendo na mente, lendo de maneira silenciosa. A gente precisa ler mais em voz alta. E não é ler para a gente. Deixe que alguém leia para você e leia para alguém as Escrituras. Pegue uma linguagem mais fácil. Tá aí, hashtag a minha dica para você. Já vai anotando a dica. No final, eu economizei meu tempo de dica. Mas vamos lá. A mulher é o segundo ponto, é o segundo nível. É o segundo nível, não, mas é um nível nessa hierarquia muito importante. É o segundo ponto que eu quero destacar. Ela tem uma função crucial nesse lar, nessa estrutura familiar. Ser auxiliadora não significa ser inferior, mas a parceira inteligente, a parceira essencial, estratégica. Ela é cooperadora com a missão
do marido e contribui nessa formação espiritual, nessa formação emocional de todo o contexto familiar, dos filhos principalmente. O pai é o sacerdote, a mãe é aquela que está ao lado auxiliando. Teve um filme que explodiu no Natal do ano passado. Não foi no Natal, não, foi na Páscoa. Rei dos Reis. Estava no streaming aí, rolando. E esse filme, quando eu estava estruturando aqui o estudo de hoje, eu me lembrei dele. Porque, dá um spoiler aqui, se você não assistiu o Rei dos Reis, já fica aí ouvindo, me importa aqui é trazer a instrução aqui, então não fica chateado comigo, não. Mas não desliga, não. Você consegue vencer essa chateação aí de um spoiler de um filme. Eu não vou dizer o final, mas veja, eu vou dizer o que acontece no meio, no contexto do filme. O pai do menininho, ele é um contador de histórias, profissional. E o menininho atrapalhava o pai, às vezes, atrapalhou o pai numa das suas performances profissionais. E aí o pai estava muito bravo, e o menininho acreditava que ele era uma réplica do seu personagem histórico favorito, que era o rei Arthur. E aí o pai, indignado com ele, porque ele tinha atrapalhado uma das suas participações profissionais, seu trabalho, ele gritou com o menino e falou: "Você não é o rei". E aí o menino ficou muito chateado, ficou muito triste. E aí a mãe dele falou assim: "Quem sabe você poderia se conectar com ele de novo, se aproximar dele de novo, contando uma história para ele, mais de um rei de verdade. Por que você não conta a história do nosso grande rei?" Olha a mulher chegando para o marido de maneira auxiliar. E aí o pai leva o menino para um cômodo na casa, e ali ele começa a contar a história de Jesus, desde o nascimento até a sua crucificação. E em determinados momentos da cena, foi muito lindo, quando eles estão representando o nascimento de Jesus, e o contador de histórias, que é o marido, o pai conta a história. Ele fala assim: "Então o anjo disse", e a mãe estava crochetando, bordando, eu não me lembro o que ela estava fazendo. E aí o pai falou assim: "Então o anjo disse", e falando com a mulher. Aí a mulher: "Sou eu". Aí ela fica em pé: "Não temas". Eles eram cooperadores ali naquela história porque eles queriam alcançar o coração daquele menino. Vocês estão entendendo? Bonita, o seu papel é ativo, é influente e é honroso. Não permita que os valores desse século distorçam a sua forma de pensar e então interfira no seu relacionamento com o seu marido, abalando toda a estrutura da sua família. Porque Deus instituiu essa ordem, essa organização dentro da sua família de modo sagrado. Mas o inimigo das nossas almas veio desde o início do primeiro casamento, lá entre o homem e a mulher, Adão e Eva, e distorceu essa ordem. E olha no que deu. A mulher tomou a frente, levou o seu marido de maneira influente, e hoje nós vivemos o que nós vivemos. Não permita que o inimigo das nossas almas tenha essa abertura na sua casa. O Espírito Santo te ajuda nisso. Porque com Deus você pode todas as coisas. É Ele que te fortalece. É Ele que te controla. É Ele que te segura muitas vezes. É Ele que te dá clareza. Clame ao Senhor em todo tempo. Seja forte e corajosa para obedecer tudo quanto no livro da lei está escrito. Mas tem um outro ponto. O nosso quarto ponto aqui, que são os filhos. Eita, que esse é um desafio, tá? Principalmente quando eles vão entrando na fase da adolescência. Mas eu não vou dizer que a fase da infância também seja muito fácil. Como é que eu vou fazer para que esses filhos entrem nessa estrutura organizacional? Qual é a função deles? A função deles, neste momento
de estrutura enquanto eles não são emancipados e então se tornam marido, líder de uma nova família e a esposa auxiliar de um homem estruturando uma outra família. Enquanto eles estão dentro da sua casa, eles estão com você, eles têm a função de obedecer e honrar os princípios de vida que estão sendo colocados aí dentro. Efésios 6, do verso 1 ao 3, tem um destaque que eu queria grifar com vocês. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Então, a obediência do pai para o filho não é porque o pai é pai. É porque o filho teme o Senhor. Temer, volto a dizer, nem sempre é no contexto de ter medo, mas é de ponderar, de levar em consideração. Então, filho, obedeça aos nossos pais, não é porque ele é seu pai, mas porque você é do Senhor. Esse final de semana eu estive com uma menina, depois da pregação de domingo de manhã, que eu falei que foi um derramar do Espírito Santo de Deus maravilhoso. Eu estava sentada à mesa, almoçando, e ela sentou do meu lado, e ela... Vã, eu posso conversar com você? Eu fui surpreendida com aquela menina. E ela falou assim, é um assunto pessoal. E na hora eu já clamei o sangue de Jesus, né? Falei, pode? No que eu posso te ajudar? E ela falou algumas questões lá dela, de medos que ela tem. E eu disse uma coisa para ela, eu quero compartilhar com você. Eu disse para ela o seguinte, obedeça. A obediência, ela sempre nos leva para algo bom. Mas a desobediência nos faz perder. Seus pais não estão aqui na igreja, os pais dela não estavam congregando na igreja. Ela falou, meus pais conhecem a Jesus, mas eles não estão vindo à igreja. Eu falei, obedeça aos seus pais, não porque eles são seus pais, mas porque você é de Deus. É isso que aqui em Efésios, Paulo está dizendo, obedecei aos vossos pais, porque vocês são do Senhor. Porque isso é o correto. Honre o teu pai e a tua mãe, para que você seja bem-sucedido. Provérbios, capítulo 1, versos 8 e 9, também tem alguns destaques que eu quero trazer. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe o ensino da tua mãe. Ou seja, sobre os filhos, pai e mãe têm peso, têm responsabilidade e autoridade. Agora eu quero abrir um parêntese aqui. Quero falar com as bonitas. Tem muitas bonitas que estão anulando a responsabilidade dos pais, a autoridade dos pais, com a justificativa dos erros comportamentais dos maridos. Minha irmã, se você tem feito isso, preste atenção, porque você pode estar afetando o relacionamento do seu filho com o seu marido, com o pai dele, e isso leva a consequências na vida do seu filho. Às vezes, o pai dá uma instrução e a mãe desfaz a instrução, porque ela acha que sabe melhor do filho. Minha irmã, não faça isso. Às vezes, o pai dá uma ordem e a mãe desfaz a ordem. Minha irmã, não faça isso. Existe alguém que controla tudo. Existe alguém que tem um poder. Existe alguém cujas coisas não acontecem sem que ele permita. Você sabe, é Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, não é o comando errado do seu marido. Porque se seu marido der um comando errado, ainda assim existe um Deus que é permissivo e protetor. Deixa eu te lembrar uma coisa. Os seus filhos, antes de serem seus, eles são criaturas de Deus, são filhos de Deus. Deus só entregou eles a você por herança, mas ele pertence ao Senhor. E o Senhor é muito zeloso com tudo que é dele. Então, não tenha medo de obedecer o que a Escritura está te dizendo.
Não tenha medo de obedecer o que a palavra de Deus está te dizendo. A instrução dada pelo pai precisa ser ouvida pelo filho, e você, como mãe, tem que potencializar essa verdade. E quando você estiver ensinando o seu filho, marido, você também não está aquém disso. Você precisa chamar o seu filho para que ele esteja atento ao ensino da mãe, que ele pratique o que a mãe ensinou. Os filhos são os primeiros discípulos que os pais têm. A obediência e a honra são pilares que formam o caráter do indivíduo. E isso se aprende dentro de casa. Pais que lideram com amor e consistência ajudam os filhos a compreender e respeitar autoridades. E eu posso dizer uma coisa, por exemplo, nós vivemos um fato marcante no Brasil nesse domingo. A forma como os nossos filhos lidam politicamente no nosso país, muitas vezes, é reflexo de aprendizado. E talvez você concorde com a maneira como ele lida. E isso aí me indica uma coisa: é como você lida também. Será que, biblicamente, a forma como ele lida em referência, em relação à liderança, ao governo do nosso país, é a correta? Porque se não está alinhado com o que a Escritura nos orienta, você que concorda com ele está errado também. Primeiro ponto. Agora, se você não concorda com ele, eu tenho um outro adendo. Ele aprendeu. Então, ele não aprendeu com você. Ele está sendo ensinado por outros. A gente já falou sobre a importância de trazer um ensino integral para dentro de casa. E eu não estou falando para você colocar o seu filho numa bolha. Mas eu estou querendo dizer que a maior influência nos seus filhos tem que ser você e sua esposa. Não a escola. Não as redes sociais. Não a sociedade. E muitas vezes os nossos filhos estão tendo mais contato, estão ouvindo mais, estão andando mais com o influenciador da rede social, com os amigos da escola, com os professores da escola, crianças que se abrem com os professores da escola, professores que se veem como os principais responsáveis pela formação do indivíduo. Por quê? Porque a sociedade diz que é a escola que forma o cidadão, mas a Bíblia diz que é o pai que instrui o menino no caminho que deve andar. Você compreende como está distorcido? Pais que lideram com amor e consistência ajudam os filhos a compreender e respeitar a autoridade, o que reflete no modo como eles se relacionarão com Deus e no seu meio social. Mas eu tenho mais um ponto para tratar com você, e esse é o último. A hierarquia na família reflete a imagem e semelhança de Deus e glorifica a Deus. João 5, verso 19, diz assim: o filho nada pode em si mesmo, senão somente aquilo que viu fazer o pai. O fruto não cai longe do pé. O filho vai fazer aquilo que a maior influência dele vai fazer. Ele vai imitar, ele vai copiar. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, diz: quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Ou seja, se você está em Cristo, você vai fazer tudo no padrão do céu. A própria Trindade nos mostra que a submissão ao Pai, que Jesus é submisso ao Pai, mas não é inferior. Assim, dentro da família, ninguém diminui ninguém. Interessante que na estrutura da Trindade,
nos mostra que a submissão e a autoridade coexistem sem um diminuir o outro, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três com poder e autoridade, os três com liberdade, os três com responsabilidades. Jesus é submisso ao Pai, mas ele não é menor do que o Pai. Assim, dentro da família, a hierarquia bíblica glorifica a Deus ao reproduzir esse modelo celestial. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de reestruturar a sua família. Seja firme, seja forte, seja determinado, seja instruído. Embasado no amor, embasado na visão de serviço e na visão de honra de ambos, de todos. Na visão de honra a todos. E eu termino esse momento reflexivo aqui com você, dizendo que a hierarquia no lar, quando é vivida segundo a cosmovisão bíblica, os padrões bíblicos, não é opressiva, mas ela é libertadora. Cada papel foi desenhado por Deus com um propósito e uma intenção. E o nosso Deus é extremamente sábio. A família torna-se o primeiro campo de aprendizado na vida cristã e na vida num todo, onde se cultiva o respeito, onde se cultiva a autoridade e onde se cultiva o verdadeiro amor. Eu espero de todo o coração que você tenha compreendido com sabedoria o que Deus está trazendo para mim e para você hoje, porque o mundo nos leva nos impulsiona a andarmos de um modo totalmente diferente do que o que a gente acabou de ouvir aqui. Mas é em casa que se aprende sobre hierarquia. E a hierarquia é algo tremendo, extremamente abençoador, porque é um comando sagrado. É um comando enviado de Deus. Não tema, não te espantes, confia. Você é de Cristo. Se você é de Cristo, você vai fazer do modo que ele faria. Meu desejo, a minha oração, é que essa sementinha alcance terra fértil no seu coração, na sua mente, e que você venha a produzir, e que venha a florescer e produzir bom fruto. Começa hoje, começa agora. Você sabe o que precisa ajustar na sua vida, você sabe o que precisa mudar na sua vida. Não tema. O Espírito que te alcançou quando aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, independente da sua religião. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você sendo católico, você sendo protestante, não importa. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de ousadia e de coragem. Se você está temeroso, peça para que o Espírito Santo te preencha totalmente, a ponto de não se achar mais você, mas que Cristo seja vivo em você. Essa é a minha oração. E eu vou dar uma passadinha agora aqui no chat. Vou beber só um pouquinho de água aqui, porque falei demais. Bora lá! Deco já apareceu aqui bem cedinho. Bom dia, amados. Capixaba paraense. Capixaba e paraense, né? A Van e o pastor Welber. Amém. Tânia Maria dos Santos, bom dia. Rebeca Alexandrina, bom dia, Van Gomes. Bom dia, pastor Welber. Tânia, Van, o que tem? Oi, sou eu. Tânia Maria. Eric Lulu, bom dia, Van. Bom dia, pastor Welber. Estamos esperando o Deninho. Pois é, vamos ver aqui com o Luiz, se vai dar para ele entrar. Luiz, me fala aqui depois. Estou aqui aguardando. Ó, Luiz falou alguma coisa. Van, pastor Ignaldo está ouvindo desde o início sua sala hoje. Ai, misericórdia! Que bom, pastor Ignaldo. Bom ouvir, bom saber que o senhor está aqui. Tânia Lima, graça e paz, bom dia. Elizabeth Ferreira, bom dia, amados.
de Deus, graça e paz. Elizabeth Ferreira, acompanhando de Cabedelo, Paraíba, é isso mesmo? Cidade portuária. Sandra Mendes, bom dia, com Jesus aqui ligadinha. Maria de Lourdes, graça e paz, Pibilhéus, Bahia. Deus te abençoe, irmã Van. Monilson Magno, que palavra abençoadora. Cristina Gueiros, bênção. Monilson, fiquei, né? Muito reflexivo sobre o que os vizinhos estão sentindo, vendo a nosso respeito. Isso é importante para a nossa reflexão e mudança, é sim. Maria de Lourdes, verdade, alguma coisa que ela ouviu ali. Soilene Pedrosa, bom dia. Que assunto importante a ser tratado. Ontem mesmo, eu estava falando com minha filha sobre o dever do filho de dar satisfação para os pais sobre onde vai e com quem vai. Agora, posso te dar uma dica aqui, Soilene? Converse com a sua filha como Jesus conversaria com ela. Você precisa imitar Jesus na maneira de conversar com seus filhos. Jesus não apontava os erros. Jesus perguntava: onde está o seu marido? As perguntas geram consciência. Formule perguntas para conversar com a sua filha. Deixe que ela pense, deixe que ela reflita. Se ela é uma adolescente, ela sabe muito dos perigos. Os meninos de hoje, os adolescentes de hoje, eles estão muito evoluídos. As crianças estão muito evoluídas. Pergunte para ela, você acha que esse grupo de pessoas vai agradar a Deus? Não aponte. Esse grupo de pessoas não agrada a Deus. Esse comportamento não agrada a Deus. Você tem que perguntar. Esse comportamento agrada a Deus, filha? Eu quero te ajudar a agradar a Deus. Você acha que Deus está neste lugar? Você acha que Deus não quer saber aonde, que não quer deixar os seus pais a par disso, a par de onde você vai, para que eles possam te proteger? Eles possam ir te buscar numa emergência? Uma dica, tá bom? Deise Tenório, verdade. O fim dos tempos já chegou. Jesus tem que voltar imediatamente. Irmã, essa afirmativa sua aí, para mim, desculpa, mas não soa muito bem. Jesus tem que voltar? Não sei. Ele sabe a hora de voltar. A gente está passando por dias muito difíceis, eu concordo com você. Mas Jesus tem que voltar imediatamente, pois não aguento mais. Será que essa é a nossa maneira correta de dizer, minha irmã, com todo respeito? Eu penso muito, eu tenho muito cuidado com as coisas, com a maneira que eu me expresso. Pois não aguento mais, esse mundo jaz no maligno. A gente precisa pensar na maneira que a gente se expressa. Sobre hierarquia, já diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Reginaldo, bom dia, Graça e Paz, Van Gomes, Pastor Welber e toda a Rede 316. Elizabeth, maravilha. Sandra, ouvir e vou poder entrar que horas? Ouvir, eu vou poder entrar que horas? Não entendi. Elizabeth, Salmo 16, verso 1. Guarda-nos, ó Deus, que em ti nos refugiamos. Reginaldo, obrigado, Van, pelo arquivo da semana passada. Usei para fazer devocional com as minhas 85 pessoas que enviam devocional todos os dias. Disponha. Excelente filme, Rei dos Reis. E aí, entende, Ana? Você compreendeu como o papel da esposa é muito refletido, né? Amém, amada. Elizabeth, pois é. Não votei nesse presidente que está aí. Isso daí é uma escolha sua. Não concordo com a forma que se trata essa criatura. Afinal, ele está lá porque Deus permitiu que ele se veja com o Senhor. A gente tem que falar com mais de respeito, né? A gente precisa se expressar com mais ponderação, mais amor. Às vezes a gente se orgulha tanto em não pecar. Eu ouvi isso uma vez e isso fez muito sentido para mim. Às vezes a gente, como cristão, a gente se orgulha tanto em não pecar, porque eu não minto, eu não mato, eu não roubo. A gente precisa
se orgulhar em expressar amor e compaixão. O nosso foco de orgulho tem que estar no amor e na compaixão, e não nos pecados que a gente não exerce. Eu acho que todas as pessoas merecem amor e compaixão. Eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo que todas as pessoas fazem, mas a gente precisa, como cristão, servos em Cristo Jesus, expressar amor e compaixão. Compaixão e graça. Deixa eu te lembrar aqui uma coisa, meus irmãos, lembrar a todos. Jesus, quando repreendeu aquele comércio que estava acontecendo dentro do templo, ele não repreendeu incrédulos. Jesus repreendeu doutores da lei. Muitas vezes nós, conhecedores da palavra, estamos nos portando diferente do modo com que Jesus esperava que a gente se portasse. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque eu, Van Gomes, quero ser aprovada quando eu chegar lá no céu. Não quero me envergonhar da maneira com que eu pensei, da maneira com que eu me expressei, da maneira com que eu julguei, da maneira com que eu falei. Reginaldo, arquivo da semana passada. Ok. Maria de Lourdes, amém. Elizabeth, amém. É uma bênção quando nos encontramos para falar das coisas do reino de Deus. Que bênção. Amém, querida. Eric Lulu, amém. Que o Senhor nos ajude a sermos, né, firmes e fortes no Senhor Jesus. Reginaldo, minha esposa fala que sou aluno da Van Gomes aplicado. Também acho. Qual o nome da sua esposa? Não é, pastor Welber? Reginaldo é um aluno extremamente aplicado. Vai ganhar até uma estrelinha, viu? Elizabeth, o mesmo. Pois é. Carmen, muito obrigado você na nossa igreja em Campos. Ei, Carmen, foi um prazer estar aí. Simônia Calviovan, essa semente achou mais uma vez terra fértil no meu coração. Oro a Jesus que me ajude. Eu quero cumprir a palavra na minha casa, enquanto esposa do Paulo, enquanto mãe do Samuel. Ah, eu também tenho um Samuel, Simônia. Disponha, querida. Jesus te abençoe, Ivan. Elizabeth, sim. Maria da Conceição, graça e paz a todos. Ana Isabel, glória a Deus por sua vida. Sandra, vovó, fala aí com o Luiz para ver que horas eu vou entrar. Ah, aqui eu acho que é a mãe do Deninho, Luiz. Pronto, achei. O pastor Weber já fez isso. Pronto, tá bom. Ok. Pronto. Falei tudo, pastor Welber. Ufa. Já foi todo mundo? Foi. Acho que foi. Ah, não foi não. Ana Isabel Ilhéus, Maria de Lourdes dele, Rebeca Alexandrina, que mensagem abençoada. Meu Deus, sou Helene, amém, obrigada pelas orientações. Rosimeire, é isso aí, estou contigo. Reginaldo é o aluno, nota 10. Muito bem, são 11h19 em Brasília, 11h19 na nossa capital. Lá no chat, Ivan, tem muitas participações, mas eu vou para a gente ganhar tempo, como não tem nenhuma direcionada aqui ao Virtuosas, né? Então, tem um áudio aqui, deixa eu ouvir o áudio. Eu acho que esse aqui vai ser. A minha amiga Luciana, que está lá em Caxias do Sul. Deixa eu ver o que ela está dizendo. Eu disse que eu não vou reclamar, mas eu vou cobrar. Irmão Luiz, cadê minha camisa, irmão Luiz? Esperando a van também, estou no ponto. Lu, vou te ajudar. Luiz, Lu. Eu acho que pastor Weber botou aí por... Foi Deus que mandou, Luiz. Então tá aí, Lu. É a camiseta dela que não chegou ainda. Ela tá lá. Ela morava em Belém, né? E agora tá morando em Caxias do Sul. E parece-me que não chegou a premiação dela lá ainda e tal. E o Luiz ficou de resolver e ainda não conseguiu resolver, né, Luiz? Lu, mas deixa eu explicar uma coisa aqui para você e para outros ouvintes que também, né, ainda não receberam suas premiações. Nós estamos, pela graça de Deus, num alcance nacional e até internacional, né, pastor Welber? Isso é bênção divina. Deus tem ouvido as nossas orações e tem alargado as nossas fronteiras. Mas...
A Nós Luciana está tivemos... perguntando aqui pelo Deninho também. Cadê você? Já vai, Lu, já vai. A gente está ajeitando aqui. Mas a questão é que a gente depende também de transportadora, dos correios, né, de órgãos assim públicos que às vezes paralisam e tantas outras coisas, entende? Então, seja paciente, minha irmã. Deus tem um tempo certo. Nós estamos trabalhando, nós não esquecemos desse compromisso. Isso Eu, fica eu, registrado. Eu descobri aqui, Ivan, por exemplo, aqui em Brasília, não sei se nas outras cidades acontece isso, mas aqui em Brasília, por exemplo, os Correios, alguns, não são todos, né? Porque os que fazem é por gentileza, os carteiros, se ele chegar em um condomínio que não tiver porteiro, né? E for uma entrega, né, tipo, registrada, né, que você tem que entregar em mãos, né? Eles não botam na caixinha do correio, óbvio. Então, e também não toca o interfone, né? Se tiver o interfone, porque aqui eu moro num condomínio. No meu condomínio não tem, é um condomínio pequeno, não tem porteiro, né? Mas tem o interfone que quando você toca o interfone, ele chama no celular. Então, ou seja, em qualquer lugar do mundo, eu vejo quem é que está na portaria e abro e libero a portaria, né? E aí aqui, só que aqui eles não tocam o interfone. Entendeu? Se ele chegar na portaria, não tiver porteiro, e aí, se for uma encomenda registrada, eles vão para trás. Aí eles fazem 3 tentativas, né? E deixa numa central para eu ir ter que ir lá resgatar. Senão, eles não me entregam. O pastor, uma experiência mais recente, pastor Pedro Moura, mandou para mim, né? O Suci lá e tal, né? E chegou aqui, aí como ele mandou e também na época não me avisou que tinha mandado. Aí depois ele recebeu, uns 15 dias depois, ele me liga dizendo, me liga não, ele mandou uma imagem para mim, olha aqui que chegou aqui em casa. Ele tinha mandado, já voltou para ele, entendeu? Então, os Correios eles têm algumas coisas que a gente nem pensa, né, de que se trata, e às vezes você está esperando e acontece isso, trava tudo, quando você vê a mercadoria voltou, né? Não sei se foi isso que aconteceu com a Luciana, mas, né, a gente sabe que teve algumas situações que as coisas não foram entregues mesmo, principalmente canecas. As canecas acabaram, né? Quem não recebeu caneca dos últimos sorteios aí, na época tinham acabado, estavam esperando confeccionar mais, né, ou fabricar mais, para a gente poder estar atendendo essa demanda, né? Então, por isso que as pessoas não receberam. Agora, camiseta eu não sei, daí só o Luiz mesmo que vai explicar. E também explicando que as canecas elas não são feitas unitariamente, né? Elas são feitas numa lote, então tem um grupo, tem uma quantidade específica, e a gente pede um pouquinho só de paciência. Mas tem outro detalhe também, pastor Welber. Em muitas regiões do nosso Brasil, infelizmente, a violência está tão grande que elas são reconhecidas como áreas de risco, por exemplo. E aí os Correios não acessam. Então, eles ó, a gente compra aqui em casa, a gente faz compra, Amazon, esses sites aí, né? Amazon, Mercado Livre, a Shopee da vida e tal. Aí, como eles trabalham com entregas de empresas seculares, cara, os caras chegam, tocam, porque os caras ganham por entrega, né? Então eles têm que entregar. Então eles chegam, tocam o interfone, a gente abre, eles vão na casa, deixa tudo e tal. Nunca deu errado. A Maria Tereza está até dizendo aqui, ó, sugiro que mudem a forma de entrega, tipo Mercado Livre. Pois é, só que no nosso caso, a gente não tem como, porque o Mercado Livre você faz uma compra no Mercado Livre. Para isso, nós tínhamos que abrir uma plataforma, né, para contratar empresas de entregas e tal, para poder fazer. E eu não sei se a gente consegue fazer isso, terceirizar uma empresa de entrega. Eu não sei como é que a gente faria isso. Mas então, olha só, usa só o Correio, porque acho que é só o Correio que tem no Brasil, né? Não tem hoje, meus irmãos, vamos pedir para você, ore por nós. A gente, nós como Junta de Missões Nacionais, agora também Deus nos abençoou, né? Sempre esteve nos abençoando. Nós estamos agora com muitas mudanças nessa nova gestão do pastor Fabrício, pastor Fernando sempre muito visionário, pastor Fabrício agora, né, com a fala dele para nós vamos sonhar. Então, Deus tem dado sonhos para o nosso diretor, para toda essa gestão que ele está trazendo. E Deus tem alargado as nossas fronteiras, tem abençoado. E quem sabe nós tenhamos outras formas de envio, mas o que a gente está pedindo ore por nós, seja paciente, vai chegar, tá bom? A gente não esqueceu, ok?
O Arcade também está por aqui, né? O Arcade, semana passada, teve uma situação lá com a família dele, né? E uns parentes que se envolveram num acidente. Ele está aqui nos trazendo uma notícia dizendo que parece que teve uma pessoa que foi culpada desse acidente, né? E está aqui pedindo oração, né? Está pedindo oração por justiça e tal. E aí ele está dizendo, teve os músicos também que foram assaltados em frente à igreja lá em Teresina, né? E ele falou, justiça é a minha oração, desculpe que só desabafar. Aí ele está perguntando, canecas acabaram? Sério? Quero receber a minha. O roteirista do Quarta Retrô quer 2 canecas. Entra na fila aí, Arcade. O Pedro, o Bill, né? O pastor Bill, demorou só 3 anos para receber a deles, tu já quer 2 agora. É, Arcade, assim, de cara, é? Então, então tá. O Arcade, então vai ficar. A gente está aguardando, viu? Aguardando as confecções das canecas aí e tal. Inclusive, Dia dos Pais está chegando, né? Não sei se vai haver sorteio, se o nosso querido diretor estiver na escuta aí, né? Que já comece a pensar em alguma coisa, né? Porque já tem pessoas me cobrando aqui, os pais, claro, né? Me cobrando a premiação do Dia dos Pais, a Semana dos Pais aí, ó, em agosto, né? Semana que vem já, né? Semana que vem, não é isso? Semana que vem, domingo que vem. Ai, senhor, pastor Elber, que É. aqui em casa são 3 presentes. Olha aí, 3? 3, é verdade. É porque ele não aceita, os meninos não aceitam dar um presente pelos 3, cada um Pelos quer dar 3, o né? seu. Olha aí. Aí a gente ora no milho. Joelho no milho. Muito bom. Ai, ai. Luiz, atende a Ivanete também aí, Luiz. Ela também está querendo falar com o Luiz. Pronto. Viu, Luiz? Ivanete, eu vou deixar o Luiz te responder, tá bom, querida? Deus te abençoe. Mas não é bem assim, não. Ela escreveu aqui, ó, assim, ó, se não for cumprir, não faça sorteio, né? Ô, Ivanete, não fala isso não, querida. A gente paga um preço tão grande para atender os nossos ouvintes. É outra coisa. Por exemplo, para você para dentro da tua fala, assim, não é que a gente está fazendo sorteio e não está cumprindo, a gente está enviando e está tendo problema. Aí, quando aconteceu a questão da caneca, foi aí de fato uma pequena falta de organização, vamos dizer assim, nós assumimos o erro. E também falamos aqui no ar várias vezes, né? A gente falou aqui no ar várias vezes. Então, assim, mas assim, o que a gente tenta fazer é exatamente promoções, né? A gente quer fazer promoções com os nossos ouvintes e tal. E assim, ó, de 100%, 5%, 3% deu um probleminha, entendeu? Então, assim, não fala isso não, porque aí você magoa o coração da gente, né? Você entristece a gente dizer que se a gente não vai cumprir, não fazer o sorteio, não é assim não. Deixa eu até dar uma justificativa aqui. Como é o nome da irmã? Ivanete. A irmã Ivanete. Eu sou uma das pessoas responsáveis pela produção dos nossos brindes e das nossas promoções. E muitas vezes, não sei se acontece com você, de você vai fazer um evento na sua casa, e aí você contrata, né, uma pessoa terceirizada, e em cima da hora ela não produz, porque ou uma máquina quebrou, ou deu um problema na produção. Porque se isso acontece, sabe quando você encomenda uma coisa e essa coisa não chega, ou eles cancelam, ou teve um problema no maquinário, ou teve um problema de profissional que faltou e vai atrasar o produto de ser construído. Se isso acontece com você, deixa eu te explicar, isso acontece com a gente também. Então, muitas vezes, a gente faz um pedido, né, para uma empresa produzir um dos nossos produtos, dos nossos brindes, isso sim é feito em massa pelas fábricas, mas às vezes acontece problemas maquinários. Como eu expliquei, o produto não é feito unitariamente. Então, muitas vezes, não é só não estou dizendo que não possa ter sido um problema de organização, mas às vezes é algo que foge da gente. Por exemplo, uma máquina quebrou e atrasou a produção. E ela só pode ser produzida num contexto geral, num contexto de grande quantidade.
Então, assim, eu sou uma das pessoas responsáveis, inclusive, por essa produção de brindes, né? A gente participa aqui dentro do staff nessa área. Então, essas coisas também acontecem, da gente pedir um produto e a empresa, em cima da hora, dizer, ó, não deu para fazer, e a gente ficar vendido, como muitas vezes acontece na gente, no particular, aí, nos nossos eventos, nas nossas programações. Então, peço para a irmã, para pensar com carinho. Ore por nós. Porque exatamente isso, foi uma incompatibilidade de agendas mesmo, né, e tal, a gente fez o sorteio contando com uma coisa e aí a coisa foi entregue outra, né, e aí por isso que deu esse probleminha, mas a gente já pediu para confeccionar, isso já está sendo resolvido, né, e como eu falei, assim, pode dar errado, né, a gente não tem o controle de tudo, né, se fosse assim, para eu pegar e eu ir levar, aí era 100% certo, quer dizer, nem isso, né, que vai que eu vou, na ida acontece acidente eu morro, então, ou então acontece acidente eu vou para o hospital, então vai atrasar o seu negócio, entendeu? Então a gente não tem o controle 100%. Mas, glória a Deus, o Luiz está conversando já aqui com ela, o Luiz vai resolver aqui, se Deus quiser. Muito bem. Van, tem mais recadinhos aqui lá no nosso chat, né? Tem mais. O Uriel passou por aqui e falou: bom dia, a paz do Senhor, estou ouvindo pela rádio, vim aqui só dar o meu like. Já valeu, já tô, feliz coração para você, Uriel. Maria de Lourdes, Deus abençoe, irmã Van, pastor Welber. Luciana está aqui, ó. Vamos dar o like, meus irmãos. Obrigado, Van, Deus abençoe. Pastor Welber e a todos os irmãos da Rede 316. Eu não sei o que os irmãos... Eu não sei que os irmãos 316, não entendi. Fazer com amor, verdade, ordem, decência e com excelência. A Amélia Lemos, bom dia, graça e paz, assistindo o programa daqui de São João da Lagoa, Minas Gerais. Ai, que coisa linda! Seja bem-vinda, querida. Natal Matos, Deus abençoe. Irmã Van Gomes, nosso final de semana foi bênção aqui em Campo dos Goitacazes. Você é instrumento de Deus para as nossas vidas. Que bom, minha irmã. Bom ter você por aqui. Seja muito bem-vinda. Já segue a gente aqui, porque toda segunda-feira Virtuosos Modo On está por aqui para nos animar a sermos mulheres segundo o coração de Deus. Maria de Lourdes, os Correios têm atrasado muito a forma de entrega. Van, oi. Só um comentário em cima da fala da Maria de Lourdes aqui, né? A gente sabe, ó, os Correios está de novo numa crise, né? Entraram numa crise, o Correio está com problema de salário, o Correio está com... então, assim, eu acredito que qualquer hora dessas vão parar para fazer greve de novo, entendeu? Estão com problema no plano de saúde deles, né? Que é um plano de saúde próprio, né? Então, assim, eles estão com uma série de problemas. Então, já vai parar os Correios e tal. E quando isso acontece, é como eu falei, o Correios, por incrível que pareça, gente, não tem concorrência, mas conseguem implodir os Correios, né? Então tá de novo com um problema gigante, com déficit gigante, né? Então, assim, e aí por conta disso, os caras, você finge que me paga e eu finge que eu trabalho, entendeu? E por isso que dá esse BO todinho aí. Bora lá, pastor. Vamos continuar lendo aqui. Amélia, que programação maravilhosa. Eu tenho aprendido muito com você, Van. Deus continue te abençoando. Amém. Tamo junto, hein? Não me larga não, que eu não te largo. Ore por um trabalho batista aqui em São João da Lagoa, Minas Gerais e região. Oremos. Vou botar no nosso caderninho aqui de oração. Rebeca Alexandrina, sejam fortes. Vamos orar para que tudo aconteça no tempo de Deus. Sejamos longânimos. Amém. Isso aí, fruto do Espírito, querida. Fruto do Espírito. Graça e paz. Vocês são bênção. Oramos por vocês e toda a Rede 316. Ufa, vamos lá, pastor Welber. O arquiteto Ramos, que está aí, ele estava em Piúma, Piúma, né? A cidade? Piúma. Isso, aí em Santa Catarina, em Espírito Santo. No Espírito Santo, e ele, mas ele estava mudando de cidade, ele falou no último Passei por Piúma ontem. Olha aí. Vila Velha. Então, aí ele está mudando de cidade aí mesmo, no Espírito Santo. Ele foi para uma cidade mais fria, mas eu não lembro mais o nome da cidade. Aí ele está dizendo assim: bom dia! A Van Gomes nos incendeia de alegria. Que Deus abençoe sua irmã, sua família e ministério. Valeu, querido. Deus abençoe. Como é o nome dele? É o arquiteto Ramos. É uma figura. O Ramos, deixa eu te dizer que às vezes eu incendeio tanto que meu marido precisa apagar o fogo aqui, porque eu sou muito elétrica mesmo.
A Luciana aqui, ó, falou, Van, corrigindo a sua leitura. Eu sei que a 316 faz tudo com amor, ordem e decência, excelente para a glória de Deus. A gente tenta, né? Mas a gente é humano também, né? Então, às vezes, a gente fica parado na página 3. O Arcade entrou aqui de novo, Van. O Arcade está dizendo assim, o pastor Elber falou tudo. Nem os aprovados do último concurso dos Correios foram chamados, né? E aí ele falou, Correios está ruim, já está ruim faz muito tempo. O governo levou de banho-maria e não quis consertar. Enfim, tá desse jeito, né? E não tem concorrência. O ruim é isso, porque o Correio não tem concorrente. Assim, para pessoas físicas, né? Eu quero mandar alguma coisa para alguém, ou eu mando para transportadora, para essa transportadora entregar, que aí é um valor absurdo, né? Ou então eu tenho que estar nas mãos do Correio. Então a gente é refém do Correio mesmo, né? Então eu não tenho como, por exemplo, pegar uma caneca e mandar numa transportadora. Eu vou pagar o preço de 100 canecas, se brincar aí, para entregar uma, entendeu? Então, por isso que eu tenho que estar refém dos Correios mesmo. Arnaldo Silva, você leu o recado dele aí, Ivan? Capim Grosso, Bahia. Em breve com conexão Bahia Batista. Hoje, marcando a amanhã, chegada. Né? Acho que é toda terça. É amanhã, desculpa, é terça-feira. Deus abençoe grandemente a Rede 316 e toda a sua equipe. Abraços, ó. Um beijo, Arnaldo. Bom Se demais. quiser que eu apareça aí na Bahia, só chama nós. Olha aí. Gente, 11 horas e 37 minutinhos. Tem mais dicas, Van? Pastor, poxa, eu vou pedir para o nosso programa começar mais cedo. Cadê o Deninho? Pois é, o Luiz estava tentando botar ele pelo Zoom, mas eu acho que nem assim conseguimos hoje, poxa. Luiz estava me explicando que às vezes a gente tem esses problemas de conexão. Acho que a gente não vai conseguir botar o Deninho, né, Luiz? Fala aí com nós, para a gente saber aqui. Mas eu acho que não, pastor, hoje não vai dar. Sim. Então a gente deixa para conversar com ele, então, na semana que vem. E a minha dica que eu quero deixar, a dica que eu quero deixar hoje é a seguinte: anote o que você tem aprendido. Sabe por quê? Às vezes a gente ouve e não pratica, porque não lembra. Não lembra. Anote aquilo que te impactou, não deixe a palavra que Deus revelou a você ficar escondida. O texto bíblico diz assim: escreve numa tábua e bote no alto para que todo mundo veja. No tempo oportuno que ele acontecer, glorifique ao Pai. Então, anota aquilo que Deus tem falado com você, deixa na sua vista lá, para você não esquecer. Por isso que, às vezes, a gente entra muito nos padrões do mundo, porque o mundo, ele traz a informação dele, o conceito dele, o tempo inteiro no nosso ouvido de várias formas. É por imagem, é por áudio, e aí bota... O mundo está assim, jogando o tempo inteiro os conceitos dele na nossa mente. E a gente precisa botar os padrões de Deus, os princípios, os valores de Deus o tempo inteiro para suprimir essas coisas. E aí a gente conseguir estar cada vez mais alinhado nos propósitos de Deus. Escreva aquilo que Deus tem falado com você para que você se lembre. Tá bom? Pastor Welber, preciso ir. Maravilha. Você está em casa ou não? Você está no hotel, né? Não, estou em casa já. Está em casa já. Legal. Cheguei ontem à noite aqui. Você voltou ontem à noite ainda? Meu Deus. E acordei assim, plena. Muito bem, é isso aí. Glória a Deus. Muito bem, 11 horas e 39 minutinhos. Van, obrigado, querida. Deus te abençoe, boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser, em mais um Virtuosas Modo On. Já tem o tema da semana que vem, não? Tem sim. Peraí que eu vou te dizer agora. Peraí que eu vou achar aqui. E nós continuamos nessa linha do... Luiz, me ajuda aqui. Nessa linha do... É em casa que se aprende, tá bom? Em casa é o lugar de aprender sobre respeito. Opa! Falamos sobre hierarquia hoje. Semana que vem, nós vamos falar que em casa é o lugar onde se aprende sobre respeito. Será que a gente vai falar só sobre filho que tem que respeitar o pai e mãe? Será? Espero você aqui na semana que vem, ok? E segundou, bora agitar, que a semana tá só começando, pastor Welber. Valeu, Van. Boa semana, querida. Até semana que vem, então. Deus te abençoe e te guarde aí, toda a tua família. E até lá, então, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau, pastor. Tchau, tchau. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.